O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quanto o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui nesta celebração da Eucaristia para celebrarmos a nossa salvação que vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e nos alimentarmos com o seu corpo e com o seu sangue. E a igreja ela tem nos apresentado esses dias o Evangelho de São Marcos e hoje, de uma maneira especial, se abre com o livro do Gênesis, o primeiro capítulo do livro do Gênesis, que é tão necessário também para a nossa meditação e a nossa contemplação de Deus. Então, aqui nós vemos no Evangelho, mais uma vez, Jesus ali com os discípulos. Ele está ali no mar da Galileia, chamado também de Genezaré, ou o lago de Tiberíades, todos esses nomes para dizer que aquele lago é também chamado o lago de Jesus, porque Jesus sempre esteve ali com os apóstolos. E as pessoas estavam todas vindo de todas as regiões, porque a fama de Jesus estava crescendo através das curas, dos milagres que ele fazia, dos demônios que eram expulsos. E as pessoas todas queriam vê-lo, queriam ir ao encontro dele. Mas para nós, diante de tudo isso, quando nós olhamos para Jesus, o que é que nós devemos dizer? Não é simplesmente um curador, ou um homem que expulsa demônios. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos que ver nele Deus. Ele é o nosso Deus. Como ali no primeiro capítulo do Evangelho de São João, que é chamado o prólogo, ali vai dizer assim no versículo 3, tudo foi criado por ele, e por ele nada foi feito. Aqui é uma revelação maravilhosa. Nós olhamos para Jesus e devemos cada vez mais entender que aquela pessoa, aquele Deus que se fez homem, ele não é simplesmente um homem, ele é Deus. E ele é o homem perfeito, ele é o Criador de todas as coisas, como nós estamos vendo no livro do Gênesis. Hoje é um dia de nós renovarmos a nossa fé, porque na nossa profissão de fé nós dizemos assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Se Ele é o Criador de tudo, e tudo se submete a Ele, então Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos tomar cuidado de nós não entrarmos nas confusões que o mundo vem nos oferecendo por aí. Às vezes, querendo tirar Deus do seu trono,
de Criador de todas as coisas, se passa a dizer que nós devemos não adorar a Deus como Criador de todas as coisas, mas nós devemos adorar as coisas, as criaturas, em vez de nós adorarmos aquele que criou. Isso é o chamado panteísmo. O que é o panteísmo? Bem, indo na origem da palavra, significa isso. Pan quer dizer tudo. Theos quer dizer Deus. Deus é tudo. Deus é tudo. As religiões antigas, antes de ter recebido a revelação de Deus, e essa revelação se dá aqui, como nós estamos vendo no livro do Gênesis hoje, que Deus é o Criador de todas as coisas, eles baseavam a sua religião no seu Deus a partir dos 4 elementos da natureza. Por exemplo, a terra, a água, o fogo e o ar. Tanto que os primeiros filósofos, eles falavam isso através da sua concepção de chegar a um Deus, eles chegaram à conclusão que era isso. Por exemplo, o homem necessita tanto do ar. O homem não consegue sobreviver sem o ar. Então, se o ar faz com que o homem viva, então, quem é o Criador? A quem se deve adorar? O ar. Outros já acreditavam no seguinte: o homem depende do fogo para todas as coisas. Então, lógico que quem é o Criador? O fogo. Se o homem precisa também da água, alguém consegue sobreviver sem água? Não, não consegue, então a água é Deus. E a terra? O homem não precisa da terra? Da terra se planta, se tira tudo da terra, né? Então, quem é o Deus? A terra. Então, o homem se dobra diante da água, se dobra diante do ar, se dobra diante do fogo, se dobra diante da terra. Isso é um panteísmo. Deus está em tudo. E se chega ao ponto de não somente esses 4 elementos da natureza, mas você pode ser Deus também. Qualquer coisa pode ser Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque essas ideias, elas vêm se infiltrando de forma bem sutil. Você vê hoje que as pessoas, elas vão por meio do mato, fazem aquela posição lá de pernas dobradas e as mãos e os dedos tocando um no outro, tipo aquela posição de Buda, para entrar em relação com a natureza, em comunhão com a natureza. Veja, não é em comunhão com Deus que criou a natureza, é a comunhão com a natureza. E aí o homem vai se encontrar consigo mesmo e vai entrar num estado de paz interior muito grande. E aí, na medida que o homem vai se encontrando com a natureza, ele vai se encontrando consigo mesmo. E daqui a pouco, ele é tudo. Ele, o homem, não Deus. Deus já não passa a ser mais o Criador, é o homem que se torna o centro de tudo. Imagine um católico se dobrando diante da terra e dizendo que a terra é tudo, que nós não podemos, nós precisamos cuidar bem da terra, porque cuidar dessa terra é como se a terra fosse Deus. Não, a terra é criatura de Deus.
Foi Deus quem criou a terra. Por exemplo, hoje nós estamos celebrando, né, a memória de Santa Baquita, essa santa que veio do Sudão, na África. É interessante que no filme dela tem uma parte que ela está com o pai dela. Ela vai andando com o pai dela, aí tem uma árvore assim bem grande, aí o pai vai catequizando ela, né? Mostrando que a árvore é Deus, é a deusa. E aí tem um momento que ela, junto com o pai, ela se dobra diante da árvore. Porque já que a árvore dá o fruto, dá o alimento, a árvore é Deus. Então, eles dois se dobram diante da árvore. Só que depois, né, aqueles homens que escravizavam e levavam, entravam lá nas tribos, pegavam as pessoas e levavam, né, para que elas fossem escravas. Aí eles vão na tribo de Santa Baquita, e muitos, os pais dela acabam morrendo, outros também, e levam ela. Tanto que a situação do momento dela foi de tanta dor e de tanto sofrimento que ela esqueceu até o nome dela. E esqueceu a origem dela, de onde ela tinha vindo. Sabia que era da África, mas da cidade não. E aí ela passou por um processo, né, de muitas situações. Ela era chicoteada por aqueles homens sanguinários e tudo mais, até que ela acaba indo para a Itália. Lá ela acaba tomando conta de uma criança. O pai dela teve que viajar para um determinado país, aí ela ficou sendo cuidado pelas canossianas, e ali ela encontra Jesus. Aí ela, conversando com o padre, ela olha para o crucificado e pergunta para o padre: quem é ele? Aí o padre diz assim: ele é Jesus, ele é o nosso Deus, ele foi vendido como um escravo, mas ele é o nosso Deus. Quando falou que foi vendido como escravo, ela lembrou que ela também foi vendida como um escravo. Então, ele é o nosso Deus, é ele. Então, ela se identificou. E ali ela foi batizada, se tornou cristã. Quando o pai da menina volta para levá-las de volta para casa, ela não quer ir mais, porque ela queria se tornar religiosa, e ela se torna uma religiosa canossiana. E aí, no processo do caminho de perfeição, se tornou santa. Mas eu queria frisar dentro do que nós estamos vendo hoje, né? Ela vem de uma religião naturalista, é a partir da natureza, é a partir do que se vê que as pessoas acabam dizendo: aquele ali é o nosso Deus. Não, nós transcendemos, nós vamos além de tudo isso. Além da natureza, nós dizemos que tem alguém, e isso foi revelado na Sagrada Escritura. Nós temos um ser superior que criou todas as coisas, que é Deus, que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, tomemos cuidado. Nós que somos católicos, tomemos cuidado com essas histórias aí de que nós devemos entrar em relação com a natureza, em comunhão com a natureza. Essa história aí de mãe terra ou pai terra, tomemos cuidado. No catecismo da igreja, já ali bem no início, a catequese já vem. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, as visíveis, onde nós enxergamos, vemos tudo ao nosso redor, e as invisíveis,
como os anjos que vivem na eternidade e que nos auxiliam também nesse processo de santificação e de conhecimento de Deus. Porque esses elementos das religiões naturalistas, de forma bem sutil, elas estão entrando de novo. Você vê que tem pessoas que ficam buscando, né? E aqui eu estou falando dos católicos, que já estão perdendo a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E que estão buscando forças energéticas. Através de pirâmides, entra embaixo da pirâmide, fica lá buscando as energias curativas que a pirâmide pode dar, através de elementos da terra, pedras preciosas. E nisso aí, de forma bem sutil, as pessoas vão abandonando Jesus na Eucaristia, já passam a não rezar mais, a missa já não tem mais o valor devido, porque as pessoas estão em busca de um elemento que eles acham que é maior, que vai resolver o problema. Alguns retiros que tem por aí, que falam não em Jesus Cristo, fala de um Deus que você não sabe quem é Deus. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que é católica, que ela estava fazendo um tipo de retiro desse. E disse que foi um retiro muito bom. Mas eu perguntava, e lá foi falado de Jesus Cristo? Não, não foi Jesus, não. Deus. Mas que Deus é esse? A que Deus que se serve? Que Deus é esse que está sendo levado para a pessoa? Aquele Deus da meditação, que vai levando a uma interioridade da pessoa, que não se encontra com o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, que não é a Santíssima Trindade, não é o Pai, não é o Filho, não é o Espírito Santo, é um tal Deus que ninguém sabe que Deus é esse. Imagina, né? Quantos elementos que têm entrado até mesmo na renovação carismática. Porque as pessoas ficam sempre procurando uma novidade. A novidade é Jesus Cristo. Ele ontem, hoje e sempre será sempre Ele. Não tem novidade. Aí vão trazendo elementos, coisas meio estranhas, que quando se percebe, quando as pessoas percebem, elas não estão mais buscando a Eucaristia, não. Já não estão mais buscando a Sagrada Escritura para se ler, já não estão mais buscando a vida dos santos, não se busca mais a questão do magistério da igreja, o que foi ensinado, vão atrás de determinadas pessoas que estão falando isso, que estão falando aquilo. Cuidado com essas questões de pensamento positivo. Isso não vem de Deus, não, viu? Pense sempre de forma positiva. Olha, pense assim, que você vai conseguir, olha, pense sempre assim. Se você pensar o contrário, você não vai conseguir nada. Pensa positivo, de forma bem positiva. Aí, olha, você vai conseguir. Se você está dizendo que é você que vai conseguir, você já está dizendo que não é Deus que vai conseguir para você. Porque quem consegue as coisas para nós é Deus, não sou eu. Aí começa a dar determinados tipos de exemplos. Porque aquela pessoa, ela disse que ela ia conseguir isso, que ela ia conseguir, e ela conseguiu. Mas ela conseguiu a partir de
quem? De Deus ou dela? Porque nós devemos sempre dizer assim, olha, eu consegui isso por graça de Deus, porque foi Deus que me deu. Eu não consegui porque foi Deus que não quis. Porque há uma dependência nossa de Deus. Não somos nós que conseguimos as coisas. E aí, né, de forma bem sutil. Se eu consigo as coisas, para que eu vou rezar? Se tudo depende de mim, para que eu vou buscar nas Sagradas Escrituras? Se é eu que consigo todas as coisas, para que eu vou buscar o Deus? Eu sou Deus. Eu sou Deus. E aí Deus vai sendo eliminado. Deus vai sendo colocado de lado. E quando Deus é colocado de lado, alguém tem que ficar no centro. E quem é que vai ficar no centro? Eu. Eu. Não Deus. Cuidado. Cuidado com os livros que vocês andam lendo. Principalmente esses livros de autoajuda. Muito cuidado. Porque esses livros, muitos livros de autoajuda, leva a pessoa a não ter consciência de que Deus, é de Deus que nós dependemos e é a Deus que tudo se constitui. Aí nós vamos nos colocando no ponto. E aí você vai observando que a vontade de rezar já não se tem mais, se torna um peso a oração, e o mais importante sou eu. Tudo se consegue através da minha pessoa e não de Deus. Aí vai a idolatria do próprio ser, da própria pessoa. O homem vai se adorando e já não se adora mais a Deus. E é triste dizer isso, meus irmãos, está entrando na igreja. Primeiramente que a oração é um dom. Nós não buscamos oração para sentir paz no coração. Nós não buscamos a oração para a gente se sentir bem. Nós buscamos a oração porque nós cremos em um Deus que nos criou e que nos salvou. E nós queremos estar com Ele. Nós precisamos dEle, estar com Ele. Porque se você busca a Deus para sentir paz no coração, olha, Jesus disse que Ele não veio trazer paz, Ele veio trazer, foi guerra, não foi? Ele veio trazer a espada. As pessoas pensam que elas vêm para a missa para entrar num estado de zen, de estado assim, de superioridade, de transcendência, não sei. Não. Nós vamos à missa para participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e muitas vezes a gente sai da missa sem paz. Sabe por quê? Porque o que foi falado é o que eu não queria ouvir e que gera conversão e mudança de vida. Porque tem que gerar essa mudança, né? Dessa forma minha de pensar, de achar que é assim ou que é assado. Essa luta que se constitui entre a luz e as trevas, entre Deus e o demônio. O demônio que quer fazer de tudo para nos afastar de Deus. E que nós precisamos lutar com todo o afinco e com toda a força. Agora, claro, tem momentos que nós somos beneficiados pela graça de uma paz interior. Sim, porque Deus faz isso também. Porque Deus também é paz. Jesus também é a nossa paz. Mas não a paz como o mundo apresenta. Então, hoje pense. A quem você adora?
Será que você tem buscado a natureza como um meio de iluminação? Ou você tem buscado a natureza para contemplar a natureza e dizer assim: Deus criou esses pássaros que eu estou ouvindo cantar agora. Foi Ele que criou. Esse céu que está aqui, lindo, foi criado por Deus. Então, quando eu olho para a natureza e digo que Deus criou, ela me leva a Deus. E aí sim eu adoro o que criou. Se eu não fizer essa passagem, eu vou parar na natureza e vou achar que é ali que está o centro da nossa vida. E o centro da nossa vida está em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.